Sabe como um único momento, um segundo de cabeça quente, pode colocar um campeonato inteiro em risco? Pois é, uma decisão errada e todo o trabalho de um ano pode ir por algo abaixo. E foi exatamente esse o drama que o Flamengo viveu recentemente. E o pivô de tudo isso tem nome: Gonzalo Plata. E aí, nação, bem-vindos ao Café com Mengão. Antes da gente mergulhar nessa história que, olha, deu o que falar, já sabe, né? Se inscreve aí no canal e, se o sangue é rubro-negro, já deixa aquele like para fortalecer. Agora, vamos entender esse caso. Irresponsável. Foi essa a palavra. Uma palavra só, mas que ecoou com força dentro do Flamengo. Ela resume perfeitamente o sentimento geral sobre a expulsão do Gonçalo Plata. Não foi só um lance de jogo. Foi um ato que botou em risco a briga pelo título. E a consequência disso a gente viu na hora, né? Doeu. O Flamengo estava na frente 2-1 contra o São Paulo, jogo controlado, e de repente, com um a menos, não deu para segurar. O empate veio e com ele a perda de 2 pontos que, nossa, como vão fazer falta. Pois é, a expulsão que custou caro. Vamos analisar agora o tamanho do prejuízo que esse cartão vermelho causou na nossa briga pelo título. Guarda bem esse número. 2. Podem parecer só 2 pontinhos, mas lá no final do campeonato, esses 2 pontos podem ser a diferença exata entre soltar o grito de campeão ou amargar o vice. Foram esses 2 pontos que deixaram a gente ali colado no Palmeiras, transformando cada jogo que resta numa final. E depois do jogo? Bom, aí o clima esquentou de vez. O clube se dividiu. De um lado, uma tentativa de passar um pano, do outro, uma cobrança forte de quem estava em campo e se sentiu prejudicado. E essa divisão ficou muito clara. Publicamente, o técnico Felipe Luiz foi lá e tentou defender o jogador. Disse que a expulsão foi sem querer, uma fala que para muita gente soa até patética. Só que lá dentro, no vestiário, a história era outra. Os jogadores sentiram o golpe. O sentimento era um só. A atitude do Plata prejudicou todo mundo e simplesmente não tinha como defender. E a fala do Samuel Lino, cara, ela é a prova disso. Ele até tenta ser diplomático, falar em dar suporte para o colega, mas ele não esconde. Prejudicou um pouco, sim. E o mais importante é o recado que ele manda. A cobrança tem que vir de cima. Ou seja, o grupo estava esperando uma atitude firme da diretoria. E a diretoria agiu. Só que a decisão de punir o Plata não foi só por causa daquele cartão vermelho contra o São Paulo, não. Foi pelo que lá dentro eles chamaram de o conjunto da ópera, uma análise do todo. E o histórico recente do Plata, convenhamos, não ajudava em nada. Não foi um caso isolado. A gente lembra bem da expulsão contra o Racing na Libertadores, que foi tão irresponsável quanto. Fora isso, ele já tinha tomado uma multa por faltar a um tratamento médico sem nem dar satisfação. Então, a expulsão contra o São Paulo foi a gota d'água. A reincidência pesou demais. Então, só para ficar bem claro o que isso significa, quando a diretoria fala em conjunto da ópera, ela está dizendo que a paciência acabou. A punição não foi só pela falta, mas pela sequência de erros. Foi um recado de que esse padrão de comportamento não seria mais aceito. E esse problema de indisciplina, olha, parece que não é só do Platá, viu? Esse número aí, 9, é o total de cartões vermelhos que o Flamengo já levou no ano. É um número altíssimo que acende um baita alerta sobre o controle emocional do time todo. E para a gente ter uma ideia do quão ruim isso é, no mesmo período do ano passado, foram só 5 expulsões. Agora são 9, é quase o dobro. Isso mostra uma queda muito grande na disciplina do time em campo, justamente nos momentos em que a gente mais precisa de cabeça fria. Então, a gente chega ao ponto principal: a punição e a briga pelo título. Como é que essa decisão da diretoria agora impacta a nossa reta final, a mais importante do ano? A decisão, enfim, veio. Gonçalo Plata vai ser multado. E, de novo, o recado da diretoria foi claro e direto, baseado em todo esse histórico. Com o título em jogo, esse tipo de comportamento é intolerável. O valor da multa ainda está sendo definido, mas a mensagem, essa já foi dada. E é por isso que tudo isso importa tanto. É só olhar para a tabela. A briga pelo título está no detalhe, no fio da navalha. A gente está empatado em pontos com o Palmeiras, mas fica atrás pelo número de vitórias. Cada ponto perdido, cada jogador expulso pode custar o troféu. Não existe mais margem para erro. Acabou. E a pergunta que fica no ar é essa: será que essa atitude mais dura da diretoria vai ser o choque de realidade que o elenco precisava? Será que isso vai unir o grupo e focar todo mundo para o que resta? Ou será que as rachaduras já estão aí e a situação é mais complicada? Bom, a resposta para isso a gente só vai ter em campo. E agora, só a vitória interessa.